soe como uma pergunta óbvia, para vocês depois não terem problema. Tá? Pode ficar aí com o microfone aberto se quiserem. Então, o simulador esse daqui, esse nanohub.org, ele é interessante porque normalmente é a parte de desenvolvimento e pesquisa das empresas, né? Então, são sempre softwares bem voltados para a prática. É porque eles precisaram, em algum momento, dentro do ambiente profissional, tá? Então, por isso que eu gosto desse site. O problema é que ele tem a questão linguística, né? Que pelo menos eu não achei se está em português, e ele requer um pouco de conhecimento em softwares, em simulação e tal. Mas então, a oxidação que a gente vai ver, né, é uma técnica essencial, que é o óxido de silício. Então, é a oxidação do silício especificamente que a gente vai estar vendo. É um material fundamental tanto no funcionamento de dispositivos semicondutores, principalmente dos de alta performance, tá? Como nos processos de fabricação. Então, embora existam outros métodos para se obter o óxido de silício, como a deposição por plasma, né? Só que a deposição do plasma é ainda mais onerosa na perspectiva financeira, não é? E tecnicamente ela é mais complexa, né? O processo mais importante das tecnologias é justamente a oxidação térmica. Então, a oxidação térmica é feita no forno de oxidação, em temperaturas que vão de 900 a 1.200 graus. A atmosfera oxidante é obtida utilizando-se o oxigênio ou vapor d'água, tá? Então, é um ambiente seco e um ambiente úmido, tá? Então, é o primeiro aspecto importante. Mudança de ambiente. E isso é uma das coisas que eu peço lá no trabalho, mas vai depender do grupo, tá? Então, já falei aqui dois parâmetros que vão poder ser alterados lá no trabalho de vocês. A temperatura, qual o range dela? De 900 a 1.200 graus. Eu acho que eu não extrapolei essas fronteiras. Eu acho que eu respeitei esses limites. Depois eu até posso dar uma conferida, porque normalmente eu usava outros valores quando tinha mais grupos. Como a turma de vocês é pequena, eu acho que eu consegui ficar dentro desse range tecnicamente correto, né? Então, quando turma grande, igual tem uma turma aqui que junta duas turmas, dá mais de 60 alunos, né? Aí eu acabo extrapolando esses limites técnicos corretos, né? Eu acabo criando algumas coisas que não existem, mas aqui eu acho que a gente está dentro do contexto correto. E o outro é o ambiente seco ou úmido, né? Que no caso com oxigênio é o vapor d'água. E fluxos na ordem de 1 centímetro cúbico por segundo. Tá? Então, entra aqui, como vocês podem ver, ó, resistência ao aquecimento, aí tem a lâmina de silício, tá? Que é injetado aqui dentro, o oxigênio ou gás, ou vapor d'água, tá? Mais o gás de arraste, que é só para ajudar na fluidez. Aqui nós temos várias lâminas de silício para teste, justamente para a gente poder aferir qual vai ser o nível de oxidação causado exposto ao ambiente seco, úmido e à temperatura, né? Então, a rampa de aquecimento para atingir suavemente a temperatura de oxidação e de resfriamento na remoção das lâminas do forno. Isso é um dos aspectos críticos importantes. E o perfil de temperatura ao longo do forno, né? Como vocês podem ver, aqui você tem uma distribuição homogênea ao longo da lâmina de silício, tá? Como vocês podem ver, tá? Ou seja, um ambiente extremamente controlado, tá? Então, a variação das temperaturas deve ser menor que 1. Então, para vocês verem o nível de detalhamento, né, que isso tem. Lá no meu mestrado, por exemplo, era difícil a gente manter isso daí, e era um ambiente controlado também, né? Então, aqui a importância dessa técnica, né, que utiliza o óxido de silício, né, que é dielétrico de porta em estruturas MOS, né? Que algumas nomenclaturas aqui é mais para contextualizar, tá? O experimento que está sendo feito. Então, a limpeza é de extrema importância antes da oxidação. Aí tem um outro processo que é o RCA. Então, não vamos nos atentar aqui. A ideia não é vocês... a gente vê em detalhe todas as etapas do processo, mas sim os resultados que se gera a nível de formação de óxido lá, tá? Então, aqui é de preparação. Aqui são os cuidados que eu estou passando para vocês, como se nós estivéssemos fazendo na realidade, já que a gente não pode estar no laboratório,
a gente vai simular numericamente. Tá? Camada de isolação entre o silício e LS lambdas, camadas metálicas sistema de vários níveis. Tá? Deixa eu ver qual a outra parte importante. Camada de passivação e proteção, barreira de difusão em processos de dopagem, tal, máscara de processo. Não, aqui não. Tá, aqui é um outro aspecto importante, que é aquilo que eu já tinha falado, né? Que é o silício sólido, aquelas chapinhas aqui, ó, tá vendo? Essas lâminas aqui, tá? E vai entrar aqui ou oxigênio ou vapor d'água. Então aqui, ó, ou oxigênio ou vapor d'água. Então aqui vamos formar a formação do óxido. Tá? Mas olha o que está sendo a diferença do ambiente seco para o úmido. Não é? Então, são necessárias altas temperaturas para que ocorra a reação de oxidação. Logo, mesmo a temperaturas ambientes, existe uma fina camada de óxido de silício, com 22 amperes de espessura. Esse óxido é denominado óxido nativo. Tá? Então, esse óxido nativo também é controlado lá no simulador. E normalmente eu não altero ele, eu mantenho ele com o óxido nativo, eu mantenho ele lá se fala assim, por defeito, né, por default. A temperatura ambiente, porém, a difusão de oxigênio não é suficiente para manter um ambiente contínuo de oxidação. Isso porque o processo de oxidação é limitado pela difusão. Né? Então, para manter o processo de oxidação, os átomos de oxigênio devem difundir através da camada de óxido já existente, até atingir a superfície do silício. O processo de oxidação ocorre na interface óxido de silício. Então, aqui, olha, alguns gráficos, né, que poderiam muito bem ter sido gerados lá naquele simulador. Aqui, sempre distinguindo a oxidação seca da úmida. Deixa eu pegar aqui a caneta. Tá. Aqui, oxidação seca da úmida. Tá. Então, aqui, a espessura do óxido formado, tá? Aqui, ó, aqui o eixo, tá? Dessa espessura do óxido formado. Deixa eu apagar aqui agora a caneta. Em função do tempo, a depender da temperatura, tá? Então, aqui temos o avanço do tempo e aqui o aumento da temperatura. E aqui a espessura do óxido formado. Por exemplo, se eu pegar aqui, olha, eu vou ter 1 micron, né, de óxido de silício formado numa oxidação úmida a 1.200 graus a esse tempo aqui, ó. A quase 10 elevado ao quadrado, né? Em 100 minutos, no caso. Então, esse daqui é a análise que tem que ser feita. É isso daqui que o simulador vai gerar. Então, vocês vão dar uma temperatura, um tempo, uma condição, uma orientação daquela estrutura. Você lembra? Cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, algumas orientações aqui, tá? Que pode ser 10011. E com isso a gente vai ter noção mais ou menos da quantidade de óxido que pode ser formado. Tá? Então, seguindo aqui. Aqui. Isso daqui, por exemplo, seria o óxido nativo. Tá? Então, como o processo de oxidação ocorre na interface silício, óxido de silício, a superfície onde ocorre a oxidação não vê a atmosfera. Né? E, portanto, é praticamente livre de impurezas e contaminantes. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, verde escura. É importante notar que a oxidação consome o silício do substrato, tá? Daqui, ó. Em particular, se a espessura final do óxido de silício térmico é TOX, né? Então a gente pode dizer que ela está aí 44%, ela cresce, né? No caso, é a oxidação térmica, né? Então, o que a gente chamaria aí de TOX. Cresce tanto para dentro do silício. Então, por exemplo, se acrescentarmos 1 micron, né, de óxido de silício térmico e 0,44, né, o 44% de óxido térmico, né, um substrato serão consumidos nesse processo. Ou seja, a espessura inicial do substrato aumenta apenas 0,56. Então, aqui, olha, um exemplo que eu fui recortando a tela lá, né, e coloquei. Então, olha, um ambiente determinado foi seco, tempo 60 minutos, tá? Initial thickness, né, que é a espessura inicial, coloquei 0, tá? De formação de óxido de silício, ou seja, sem nenhuma formação de óxido.
a temperatura de 1.200 graus, a pressão de 1 atm e a orientação da placa de silício 100, tá? Então, aqui o modo, eu botei por defeito para ele usar o Diel-Groven e o Massoud, que é uma equação que normalmente é mais tradicional utilizada nesse tipo de teste. Tem algumas outras aqui, mas eu não achei nenhuma menção dela em artigos, em relatórios. Então, eu usei mesmo essa daí padrão, tá? Que é a Diel-Groven e as duas. Essa daqui é a Massoud. Então, olha lá o que ele me gerou. Então, esse gráfico mostra que depois de 60 minutos, numa oxidação seca a 1.200 graus, a espessura do óxido de silício, 100, né, é de 0,186 microns. Tá? Então, olha só. Como que eu consegui ver isso daqui? Olha. Aqui, tá vendo? Que teve essa primeira aqui, e aqui eu coloquei o mouse para você ver. Aqui eu arredondei, não é? Então eu cheguei lá no tempo final, olha, a 60 minutos. Eu coloquei o mouse aqui no final, aí ele me deu o resultado aqui. Eu não ia conseguir ver nesse eixo, só que ele me dá. Tá vendo? Aqui, em 60 minutos, a espessura do óxido formado, eu arredondei ali, né? É de 0,86 microns, tá? Então é isso, é esse resultado que eu quero ver, tá? Então o que vocês podem fazer para vocês gerarem um relatório mais completo, né? Vocês podem, por exemplo, tá, e quanto que ele gera 40? É só trazer o mouse, né? Se eu tivesse com o simulador aqui, eu vou abrir o simulador daqui a pouco, vocês vão ver que o próprio simulador fala. Vai falar, 40 eu tenho uma espessura tal. Então qual que seria essa espessura? Seria mais ou menos 0,15, né? 0,150 microns, mais ou menos, um pouco menos, 0,48, 49, não é? Aí a 20, quanto que eu teria? Não é? Eu teria aqui 0,100, né? 0,105, alguma coisa. Com o mouse tem como ver no detalhe, tá? Então é esse tipo de interpretação que eu quero de vocês, tá? Já essa outra parte aqui eu só mostro como salvar, mas vocês podem salvar muito bem tirando o print da tela, né? Printa, recorta certinho e pronto, coloca no relatório, tá? Então aqui eu só mostrei aonde que salva, e bota ali para salvar. Eu escolhi o formato, vocês vão escolher PNG, JPEG, só para vocês extraírem esse resultado, tá? E aqui está mostrando outras formas que vocês podem salvar ele, tá? Aqui, ó, aí você bota download, aí ele vai abrir aqui em que formato você quer. Aí você escolhe e salva, tá? Vou passar aqui agora para o simulador, tá? Vou botar uma outra tela. Aqui. Conseguem ver aí? Deixa eu dar um zoom aqui. Sim. Estão vendo? Olha, então eu estou aqui no simulador. Eu entrei lá no site, é só fazer um cadastro simples, coloca o e-mail de vocês. Acho que vai pedir o nome de vocês também. A instituição, você bota outra, aí vocês colocam lá Instituto Federal Fluminense. Não tem nada demais, tá? Então, aí vocês vão pegar a condição. Eu já distribuí a condição dos grupos, não já? Não, Não distribuí a condição dos grupos? que eu saiba, não. Distribuiu, pessoal? Distribuiu, não? Não? Que eu saiba também não. Tá. Então eu distribuí para outra turma e não distribuí para vocês. Então deixa eu anotar isso aqui, que eu esqueço. Tá, anotei aqui. Pensei que tinha mandado. Mandei para as outras 4 turmas e não mandei para vocês. Então, gente, eu vou colocar lá, por exemplo, grupo 1, eu vou colocar o ambiente úmido. Aí vocês vão ter que vir aqui e mudar para úmido. Tempo de simulação, vou colocar
sei lá, 650. Espessura inicial daquele óxido nativo, né? Do óxido de silício nativo. Então, eu posso colocar, sei lá, um micron. Temperatura. Aí eu posso colocar a temperatura lá estipular a temperatura que foi de, vamos supor, 950. É em Celsius mesmo a temperatura? Oi? É em Celsius mesmo? Isso, é em Celsius. Aí o pressão 1 e a orientação, né? A orientação da estrutura cristalina da placa de silício. 1. Então, cada grupo vai receber todos esses dados de entrada. Tá? É por isso que vocês ainda não devem ter entendido. Primeiro, vocês têm que entrar no simulador. Né? Entrou no simulador, vocês vão dar de cara com isso daqui. São os dados de entrada. Tá? Então, eu vou passar se a oxidação é seca ou úmida, o tempo, a espessura, a temperatura, a pressão de oxigênio que está sendo injetada e a orientação da estrutura cristalina da placa de silício. Tá? Tudo isso é dado. Tá? Vocês não vão ter que tirar isso da cartola, não. Tá bom? Aqui no modelo, eu acho que eu não... Isso. Aqui não precisa mexer, no coeficiente também não precisa mexer. Todos os trabalhos, tá, que foram usados de referência foram esses artigos aqui, tá, gente? Que é a Universidade de Stanford, na Califórnia. Aí tem aqui esses laboratórios aqui e tal. Então, a maioria foi desenvolvida tudo na Universidade de Stanford, esse simulador. Tá? Então, todas as referências dos trabalhos, né, para quem quiser ir um pouco mais a fundo, né, entender melhor, tá aqui. Pronto. Colocados os dados de entrada, simular. Aí ele vai aparecer correndo simulação. Ele vai demorar um tempinho. Tá? Vai fazer os cálculos. E pronto. Gerou o gráfico. Tá? Então, esse gráfico aqui, tá vendo? Ó, conforme eu vou passando o mouse, ele vai me dando o resultado. Então, é aqui que vocês vão fazer o relatório. Ó, levando em consideração que o ambiente de oxidação foi úmido, o tempo foi de 650 minutos, a espessura de óxido nativo de 1 micron, 950 graus de temperatura e tal, todas essas condições, conseguiu-se obter a formação de óxido aqui com 650 minutos, bota aqui no tempo máximo lá, de 1,178, tá? De espessura de óxido de silício formado. Aí vocês podem botar aqui com 400, com 200, tá? Essa é a espessura formada de óxido. Então, para que serve isso daqui? Ó, a taxa de oxidação. Então, vocês veem que a quantidade, né, o pico da formação de óxido é logo aqui no início. Tá? Então, nos primeiros minutos, tá, é onde eu tenho a maior formação de óxido de silício. Com o passar do tempo, a quantidade de óxido de silício vai diminuindo. É isso que esse segundo gráfico ele me mostra. Tá? Então, é esse tipo de interpretação que eu quero que vocês tenham. Vocês vão retirar a imagem e dissertar sobre ela. Um parágrafo, poucas linhas, vocês conseguem resumir essa interpretação. Só sempre aqui levando em consideração, ó, leva em consideração os eixos. O que está aqui? Tempo. Aqui, ó, taxa de oxidação, de microns por minuto. Tá? Só prestarem atenção ao que está sendo dito ali. Aqui é só a matemática, né, que foi utilizada. Caso vocês tenham alguma dúvida de origem desses dados, todos os cálculos ficam aqui disponíveis também, vocês daqui só para consultar. E aqui, caso vocês queiram fazer o download. Tá? Então, tá vendo? Ele vai carregando a tela aqui, aí vai gerar arquivos em diferentes formatos. Eu não sei se nessa opção aqui ele pergunta, lá, já pergunta aqui, que eles atualizaram. Aí você pergunta, você quer salvar como? Aí ele vai te encaminhar para uma outra tela lá, já gerou um arquivo aqui.
Esse arquivo aqui de saída gerado, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Ele é o arquivo TXT. Esse daqui não interessa. Tá? Gerou um arquivo aqui que vocês não precisam colocar no relatório. Deixa eu ver aqui onde que ele gera. Tá, eu volto aqui. Então, o que me interessa? Esse primeiro gráfico de oxidação, de espessura do óxido formado em função do tempo e taxa de oxidação em função do tempo. Tá? Então, esse daqui é cumulativa. Daqui é no total. Tá? Então, ele vai me mostrar ó, que em 650 minutos, esse é o total formado. Tá? É o acumulado. Tá? Agora, em função do tempo, né? Então, quanto que eu tive aqui no primeiro? Tá? Então, daqui é minuto a minuto, né? Ele mostra quanto eu vou tendo sem somar. Ele mostra naquele tempo específico, quanto foi gerado naquele tempo específico, naquela janela de tempo. Tá? Aqui não. Aqui ele mostra a curva cumulativa. Tá? Então, o que ele mostra aqui é um somatório de óxido formado até esse tempo. Tá? Então, isso daqui é cumulativo. Aqui, vamos ver aqui, salvar simulações, não... Acho que é aqui. Isso, é aqui. Download. Vem aqui, imagem, download. Aí ele vai perguntar lá se é, por exemplo, no formato já de publicação de artigo, de paper internacional. Já pergunta aqui, ó, já tem alguns formatos pré-estabelecidos. E aqui, ó, a PNG que normalmente tem os melhores gráficos, né? E tem a JPEG também. Então, escolha um desses dois. A JPEG, normalmente, vocês não vão ter problema e salva. Tá? Vocês vão salvar essas duas imagens. Olha lá, a imagem gerada aqui embaixo. Aqui, ó. Isso daqui, aqui tá vendo? Eu passo o mouse, ele já não me mostra, né? Então, isso daqui é o que vocês vão colocar lá no relatório de vocês, né? Ou vocês vêm até aqui, marca, tira um print da tela, depois recorta. Aí depende do que vocês acham mais fácil fazer, tá? Mas pronto. O trabalho é esse. Entendeu? Isso tudo aqui vai ser atribuído, cada grupo vai ter um dado de entrada. Apertou o simulador, né? Ele vai gerar esses dois gráficos que eu quero aqui que vocês gerem, e vocês vão fazer um relatório. Aí depois, quem quiser brincar, pode falar, ó, mas se eu aumentar isso daqui para, sei lá, 1.200, o que vai gerar de diferente? Né? Então, aqui, ó, pronto, gerar novos resultados. Então, ela estava na 950, aqui ele vai gerar de 1.200. Aí, pronto. Olha o patamar que ele chegou agora. Olha lá. Maior acúmulo, né, de óxido de silício. Vai ver aqui na taxa. Olha o quanto que decresce, gente. Olha o pico que ele tem aqui no início e depois, olha lá, como ele vai diminuindo. Tá vendo? Então, olha o impacto da temperatura. Então, isso daí é uma forma de nós nos anteciparmos à oxidação dos equipamentos nos simuladores numéricos. Tá? Gente, isso hoje em dia é o que há. Eu estava vendo, por exemplo, sabe a empresa Quinto Andar? Né? A Quinto Andar que ela mexe com uma parte de o acervo imobiliário, né? É uma imobiliária totalmente digital. Só que para você desenvolver essas soluções digitais, você precisa muito dessa parte de programação, de entender, de data science, né? E simplesmente não tem no Brasil. Eles vão abrir um escritório lá em Portugal para 50 vagas só para ter desenvolvimento lá nessa parte de simulação numérica, desenvolvimento de algoritmos, análise de dados. Mas, na verdade, tudo vai acontecer no Brasil. Então, o que está acontecendo essas empresas que estão entrando, estão se antecipando, né, aproveitaram esse contexto pandêmico para se atualizar e se adequar à economia 4.0, né? Essa digitalização de tudo, né?
é isso que vocês têm que aprender a mexer, né? Se familiarizar com o inglês e entender como funcionam essas ferramentas. Aqui, por exemplo, eles disponibilizam os dois resultados. Aperta aqui All, né? Ele demora um pouquinho, mas ele consegue plotar um gráfico em cima do outro, né? Enfim, brinque com o simulador. Vamos ver se ele vai gerar aqui. Simulação 2. Ah lá, plotou. Tá vendo? Então, olha só. Esse gráfico aqui já ficou mais interessante. Tá vendo? Porque ele plotou os dois gráficos. Ele plotou o primeiro, que estava 950 graus, e o segundo, que estava 1.200 graus. Olha a diferença da formação do óxido, gente. Entendeu? Olha o tempo que você iria gastar isso no laboratório. Né? Você consegue se antecipar aqui, num ambiente bem controlado, não é? Sim, pode perguntar aí. Alguém tinha levantado a mão. Não? Nenhuma dúvida? Vamos lá, gente. Aproveitem aí. Então, beleza. Então, se não tem dúvida... Então, isso daqui. Eu vou atribuir, então, o trabalho aí para vocês. Aí vocês... Luan, Sim. no caso, então, eu posso submeter a ele outras condições também de pressão, temperatura, para ver o que isso influencia na oxidação, com o tempo para eu fazer uma comparação. Pode, né? Pode. É aquilo. Sabendo que muitos, às vezes, não tem computador. Acho que o celular mais moderno consegue rodar esse simulador. Por isso que eu botei só uma condição. Mas, tá, o ensino médio é uma coisa, né? Eu passo esse trabalho pro pessoal do ensino médio e não cobro isso que eu estou cobrando de vocês, que é, por exemplo, essa análise comparativa. Eu acho que é interessante, né? Vou gerar outra aqui, para vocês verem. Vou botar 3 cenários, tá? Vamos botar um cenário de... Tinha 950, né? Vou botar de 1.100. Tá? Simula. Então, o bom de você fazer 2 ou 3 cenários é que você vai ter mais comparação. Eu sempre gosto de ter assim, mais dados. Olha lá, tá vendo? Olha só, ficaram 3 dados agora. Então, olha lá, vocês vão conseguir identificar. Opa, Então, conforme eu vou mudando lá os dados, ele já faz a comparação aí, né? é só Pra você dizer que eu clicar ganho. aqui, ó. Clica aqui, all, todos. Ah, tá. Tá? Se você Entendi. não clicar aqui, ele não vai mostrar todos. Vai mostrar só o que eu fiz no momento, né? Isso. Entendi. Aqui, tá vendo? Olha, aqui, ó, voltou para todos. Olha lá. Então, ele vai mostrando a primeira, que foi 950 graus, a segunda, que foi a 1.200 graus, e a terceira, a 1.100. É que eu poderia ter feito em ordem cronológica, né? 950, 1.100 e 1.200. E ia ficar mais coerente, mais fácil de interpretar. Então, aqui vocês podem tirar, olha, várias interpretações, tá vendo? Várias interpretações. Isso daqui foi a variação da temperatura. Mas e se eu variar o tempo? Se eu variar a espessura do óxido de silício nativo? Se eu variar a pressão? Se eu variar a orientação da estrutura cristalina da chapa de silício sólido? Não é? E se eu variar o ambiente de oxidação? O ambiente seco e o ambiente úmido? Né? Vamos lá, só mudar aqui o ambiente. Aqui estava 1, se eu não me engano, né? Isso. Olha, botar o ambiente seco. Quer que ele está calculando rápido? Olha só, já deu uma discrepância, tá vendo aqui ó, como ficou diferente o resultado? Olha o 4, olha lá. Lá para o chão, formação de óxido comparada aqui com o terceiro, né? Olha que não ficou claro aqui os outros, né? Acabaram sumindo, deixa eu ver aqui se... São 4, 100, óxido, resultados. Oh, não, tirei. Os outros aqui ficou uma escala ruim, né? Então essa escala aqui não ficou... Ah, tá, ele não está aparecendo.
Não está aparecendo mesmo. Aqui. Legenda. Não está aparecendo. Ele eliminou aqui os outros, não sei por quê. Mas, enfim, talvez aí não vale a pena, então, mudar essa base. Provavelmente vai ficar em outra escala. Faz sentido, realmente. Então, aqui, se você, por exemplo, botar tudo no mesmo gráfico, usar primeiro tudo ambiente úmido e fazer aí mudanças em temperaturas, pressões e tal, quando fugir de escala, né? Então, porque aquele parâmetro influencia muito, tá? Entendeu? Então, Yasmin? 100%, né? Foi quem que perguntou também? Foi a Sim, Cassiane que agora eu perguntou? consegui entender. Tudo bem, entendi também. É porque, assim, como a gente não tinha os dados, nada, eu fiquei, gente, mas como? Como que eu vou fazer isso? Não, é assim, tá? Você viu que não tem muito segredo. Essa aula vai ficar gravada, então, na dúvida, é só vocês botarem lá, bota lá na... Tem como acelerar a velocidade no YouTube, né? A melhor coisa que inventaram, poder Sim. assistir a aula acelerada. Você vai estar enviando esses dados hoje, Luan? Se eu não enviar hoje, eu envio amanhã, tá? Eu acho que eu já tenho alguma coisinha pronta. Se vocês puderem, assim que acabar a aula aqui, me enviar os grupos aqui, que vocês me enviaram o grupo? Acho que eu já perguntei isso, né, gente? Que hoje estou com a cabeça meio voada. Enviou, Yas, eu não sei. Aham, foi pelo e-mail da turma, mas se quiser eu mando até de novo. Me manda de novo. Me manda de novo. Vamos resolver isso de uma vez? E outra coisa, esse simulador é para entregar até quando? Tá aqui. Simulador até dia 6 de dezembro. Vocês Tá, têm tá ok. aí 4 semanas aí para entregar. É o mesmo grupo do trabalho do artigo, tá? Tá ok, beleza. Tá, me manda aí no grupo da turma que eu... Se mandar pelo grupo da turma, posso até procurar aqui também. Deixa eu ver. Eu vou mandar. Achei aqui. Cassiane, Sabrina, Diogo, Narli. Não, vocês mandam... sim, sim, sim. Gente, minha cabeça tá... Tá que tá. Deixa eu parar aqui a gravação.